E aí, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Romanos 8, verso 1, o apóstolo Paulo vai dizer que já não há mais condenação para aqueles que estão com Cristo Jesus. Vou te fazer uma pergunta: você está com Cristo Jesus? Então já não há mais condenação de acordo com a lei. Só que o próprio Jesus disse algo muito interessante. Ele falou bem assim, eu não vim para abolir a lei. Ou seja, ele não veio para cancelar a lei, mas ele veio para cumprir. Porque a lei, assim como os profetas, assim como todo o Velho Testamento, ele prediz a chegada de Jesus. Desde a criação, o propósito da salvação a gente consegue enxergar lá do começo. Lá quando a gente lê Gênesis 1, a gente vê Jesus. Quando a gente lê Êxodo, quando começa o povo sair do Egito, a gente consegue enxergar Jesus. Quando a gente começa a ler as leis, a gente enxerga Jesus, os profetas, os reis. Então, conforme for vindo, Jesus ele chegou e falou assim, eu não vim abolir a lei, mas eu vim para quê? Para cumprir. Então, o porquê o apóstolo Paulo diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? A lei, ela pode me levar para o inferno? A lei, ela pode me levar ao pecado? Ou será que Jesus aboliu toda a chance da lei me condenar? Na realidade, sim, a lei ela pode te condenar. Só que a nossa salvação, ela não depende da lei. A nossa salvação depende de Jesus Cristo. Se nós não vivemos de acordo com o que Jesus diz, então a nossa segunda base seria a lei. Então a lei sim, ela pode te condenar. Só que o que Jesus ele quer que a gente faça? Tá aqui, Ele quer que a gente cumpra a sua lei. Essa é a lei de Deus. Porque se a gente pegar no verso 2, vai dizer assim, porque a lei do Espírito dá vida. Então, a lei do Espírito, ela vai te dar vida. Quem é a lei do Espírito? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra. Jesus é essa lei que nós devemos seguir. Tudo que está escrito na palavra, eu te recomendo, vai e viva isso. Porque ela é a melhor coisa que você pode fazer. Muitas vezes a gente tenta achar, isso aqui pode, isso aqui não pode, eu vou fazer isso, será que a Bíblia permite? Será que a Bíblia fala isso? Eu vou fazer porque a Bíblia não fala. Cara, se você tem o Espírito Santo, como no verso 9 vai te falar, se você tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo que vai te direcionar. O Espírito Santo vai te falar assim, é isso ou não é isso, você deve fazer, você não deve. Até um dia eu vou contar algo que a minha esposa, ela chegou e falou assim pra mim que ela gostava de tatuagem. Um dia ela vai falar isso pra vocês. Mas assim, vou dar uma pinceladinha bem por cima. Aí eu, de todas as formas, usando o texto bíblico, falando pra ela assim, não, tatuagem não pode fazer, usando o contexto histórico do texto, enfim, muitas formas eu tentei falar pra ela que tatuagem era errado. E mesmo assim ela falou, não acredito, pra mim ainda é certo, você não me convenceu. Eu falei, amém. E lembra que nessa própria palavra aqui, cara, é sensacional, é lindo quando você começa a ler isso daqui. Porque ela fala bem assim, que é o Espírito Santo que vai converter o coração do homem. É o Espírito Santo que vai tirar essa mente mundana e vai colocar uma mente de Cristo. É o Espírito Santo, nunca se esqueça disso. Porque eu vivi isso daí. E a minha esposa, um dia o Espírito Santo chegou para ela e começou a explicar para ela assim, o porquê que você não pode fazer isso. E depois ela chegou para mim e falou, amor, o Espírito Santo chegou, Deus falou assim para mim, tal, e hoje não foi você que me converteu, foi o próprio Espírito Santo que falou para mim o que era e o que não é errado. Então, nós devemos viver, nós devemos ter a plena convicção que nós não somos condenados pela lei, mas nós devemos obedecer à lei. Então, nós devemos obedecer à lei porque a lei é boa, a lei ela nos faz entender o que é certo e o que é errado. Porque Deus nunca, se a lei ela fosse para o nosso mal, Deus nunca daria a lei. Então, vocês têm que entender que nós vivemos pela lei do Espírito. Qual é a lei do Espírito, Roberto? Por que você está falando de tanta lei? Mas a gente não vive pela graça, mas nós devemos entender que a palavra de Deus, ela é a nossa nova lei.
Isso aqui, ó, está escrito aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a Bíblia de Jesus, a Palavra de Deus, ela é a nossa nova lei. Tudo que a gente tem que fazer está escrito aqui. Nunca se esqueça disso. Se a gente não pegar para ler a lei, toda a lei brasileira, nós temos muitas leis, muitas e muitas leis, muitas são bobas, mas se nós quebrarmos essa lei, a gente vai estar contra. Então nós devemos seguir lei por lei, nós devemos seguir palavra por palavra. Tudo que Jesus disse está escrito aqui. Qual é a importância de a gente pegar a Bíblia e começar a ler? Para a gente conhecer a Jesus, para que a gente possa ser salvo, nós precisamos conhecer a Cristo. Para que Cristo viva em nosso coração, ó, a palavra de Deus ela tem que estar cravada aqui dentro. A palavra de Deus tem que estar cravada aqui dentro. Não é o que eu ouço num culto, não é o que, o pastor prega bem, eu só ouço a Bíblia, eu só abro a palavra quando estou no culto, eu só faço isso, só faço aquilo. Não, a sua lei está aqui, ó. Essa aqui é a palavra de Cristo. Amém, meus irmãos? Comecem a viver isso daí. Vocês vão ter a plena convicção do que eu acabei de falar para vocês, Romanos 8:1. Vocês vão viver isso daí. Porque quando Satanás um dia chegar na mente de vocês e querer condenar a vocês sobre o passado, vocês vão chegar e vão lembrar desse texto aqui, ó. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês e vivam a palavra. Amém, meus irmãos?